Hoje para o almoço vamos de empadão de palmito. Primeiramente vamos precisar de um caldo de legumes, o que é bem simples de se fazer. Em uma panela de pressão, coloque 2 cenouras cortadas em pedaços grandes, junto com o talo e as folhas de um alho poró. Verifique sempre se está bem limpo entre as folhas. Adicione também 2 cebolas cortadas em pedaços grandes. Gosta de cebola, Margot? Legal. E 3 dentes de alho. E alho, você gosta? Ô louco! Leve a panela de pressão ao fogo e cubra bem os ingredientes com água. Adicione 1 colher de sopa de sal e pimenta do reino a gosto. Quando a panela atingir pressão, baixe totalmente o fogo e deixe cozinhar por 40 minutos, que é o tempo de se fazer a massa e preparar os ingredientes do recheio. Para a massa, vamos precisar de 450 gramas de farinha de trigo, que por sorte era tudo que eu tinha, e 200 gramas de manteiga em uma consistência mole, adicionada em pequenos cubos. Se você usar manteiga sem sal, adicione 1 colher de chá de sal na massa. Comece misturando tudo com um garfo. Depois que a maior parte da manteiga for quebrada, misture usando as mãos. Quando a mistura atingir uma consistência de uma farofa, adicione 50 ml de água fria e volte a misturar com o garfo e depois com as mãos. Vai parecer que a massa está seca demais, porém não adicione mais água. Continue misturando, incorporando todos os ingredientes até que vire uma bola mais ou menos coesa. Depois reserve em um pote com tampa. Não essa tampa, essa não é desse pote. Isso, muito bem. Para o recheio, vamos dividir os ingredientes em 2 potes. Uma parte vamos refogar e a outra não. Para refogar, vamos usar 1 cebola bem picada e 2 dentes de alho também bem picados. Não precisa exagerar nesses ingredientes, pois eles estão no nosso caldo de legumes. Na outra parte do recheio, vamos usar 3 tomates cortados em cubos pequenos, azeitonas a gosto, sem caroço. Por favor, tire o caroço para não adiantar sua visita ao dentista. Um maço grande de cebolinha bem picado e 500 gramas de palmito, sem a água da conserva, claro. Com os ingredientes cortados, já dá para levar tudo ao fogo, e o nosso caldo de legumes já deve estar pronto. Então tire da pressão e passe tudo por uma peneira fina. Depois prove, ajustando o sal e a pimenta se houver necessidade, e reserve. Para a segunda parte do recheio, coloque um pouco de azeite em uma panela e comece refogando a cebola e o alho até eles atingirem uma coloração dourada clara. Depois, coloque os demais ingredientes, misture tudo e cubra com o caldo de legumes. Adicione também 200 gramas de requeijão e orégano a gosto. Incorpore todos os ingredientes, levando à fervura, e adicione 2 colheres de sopa de farinha para engrossar. Deixe reduzir bastante, mexendo constantemente até que vire uma mistura bem espessa. Com o recheio pronto, já dá para montar a torta. Pegue uma forma, de preferência uma com um fundo removível. Aqui eu usei uma com 25 cm de diâmetro. Eu cometi um erro bem grande de untar a forma. Para esse tipo de massa não tem necessidade de fazer isso. Fica até mais difícil de fazer com que a massa fique bem posicionada. Então não faça como eu, deixe a forma sem untar. Agora divida a massa em 2 partes. Uma parte maior para fazer o fundo e as laterais e uma parte menor para cobrir. Como a massa passou um tempo descansando, ela fica bem fácil de abrir. Dá para fazer tranquilo usando um rolo de macarrão. Ela também não gruda, então não precisa jogar farinha na bancada. Para colocar a massa, centralize ela bem na forma e vá apertando bem a base. Depois, vai apertando deixando as laterais bem lisas e o mais uniforme possível. Agora, só despejar o recheio espalhando bem. Quando você usa formas com fundo removível, coloque elas dentro de outras formas para evitar qualquer tipo de acidente. Só que faça isso antes de despejar o recheio, é bem mais sensato. Depois de tudo isso, é só cobrir a torta. Pegue a segunda parte da massa e posicione ao centro, apertando bem as beiradas para ficar uniforme. Com uma faca bem afiada, retire os excessos da massa. E se você errar, não tem problema. Pegue um pedaço da massa e faça uma recapagem.
Talvez fique meio torta só. Entendeu? Torta? Tá, desculpa, eu não faço de novo. Com o que sobrar da massa, a gente faz um enfeitezinho. Pra vocês eu fiz um coração, afinal é amor, tô com fome. Antes de levar ao fogo, pincele um ovo batido, cobrindo toda a superfície do empadão e está tudo pronto para assar. Deixe em um forno alto até que doure bem. O meu forno levou 30 minutos. Não esquece do tchauzinho, sempre a regra do forno. Tudo pronto. Porém, antes de desenformar e cortar, deixe esfriar um pouco. Pelo menos uns 15 minutos. Assim, o recheio dá uma endurecida e fica melhor posicionado, não escorrendo tanto quando você cortar. Essa receita fica excelente. Utilizar um caldo de legumes feito em casa dá muita diferença em relação aos de tablete. Eu super recomendo vocês tentarem. Agora eu vou ali gravar um vídeo para o meu segundo canal. Amor, lava a louça.